A 24 de outubro de 1945, um oficial nazista está preso em uma cela em Nuremberg. 3 dias antes, ele havia sido indiciado. As acusações incluem conspiração para a guerra de agressão, primeira acusação, crimes de guerra, terceira acusação, incluindo maus tratos a prisioneiros e civis, e crimes contra a humanidade, quarta acusação, incluindo assassinato, extermínio, escravidão e perseguição. Robert Ley supervisionou 25 milhões de trabalhadores alemães, construindo campos de trabalho forçado que ceifaram inúmeras vidas e transportando seres humanos através das fronteiras como se fossem mercadorias. Seu julgamento começa em 20 de novembro, um evento que ele não presenciará, o que transforma um governante de milhões em um homem enforcado por uma toalha em questão de horas? Como um império se reduz de 2,4 metros para celas de concreto de 2,4 metros, Robert Ley governou as forças de trabalho alemãs de maio de 1933 a maio de 1945, servindo como chefe da Deutsche Arbeitsfront, Frente Alemã do Trabalho, Reichsleiter, comandante do Reich, e membro do círculo íntimo de Hitler. Sob seu comando, ele desmantelou todos os sindicatos da Alemanha, substituindo-os por uma organização leal exclusivamente ao Reich. Sob a liderança de Hitler, os trabalhadores eram impedidos de fazer greve, negociar ou se demitir. Em vez disso, eram forçados a trabalhar. Esse sistema era chamado de socialismo por alguns, mas de escravidão por outros. Durante seu governo, trabalhadores estrangeiros foram obrigados a vir da Polônia, França, territórios da União Soviética, Holanda e Bélgica. Esses indivíduos trabalhavam em minas, fábricas e fazendas na Alemanha. Milhares deles morreram devido à desnutrição, exaustão e espancamentos. O processo de recrutamento era supervisionado e aprovado pelas autoridades, e as ordens eram assinadas sob seu controle. Em maio de 1945, o Reich havia sido reduzido a cinzas, com Hitler morto em 30 de abril no bunker do Führer, Goebbels no dia seguinte e Himmler capturado e posteriormente encontrado morto por envenenamento por cianeto em 23 de maio. Os arquitetos dessa máquina não existiam mais, haviam fugido. Se você aprecia informações precisas sobre a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha nazista como esta, considere se inscrever. Por favor, compartilhe sua localização de onde você está ouvindo. Esta informação é baseada em pesquisa e evidências factuais. Nossas informações provêm principalmente de relatórios militares oficiais, e não de resumos secundários, e dos registros da coleção Donovan, dos julgamentos de Nuremberg, da Faculdade de Direito de Cornell, outubro de 1945, e das avaliações psiquiátricas do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Em 20 de abril de 1945, Ley encontrou-se com Hitler pela última vez no bunker do Führer, no centro de Berlim, no dia do seu 56º aniversário, enquanto a artilharia soviética bombardeava as ruas da cidade. Hitler não deu nenhuma ordem. No dia seguinte, Ley partiu para Berchtesgaden, uma região montanhosa da Baviera, na esperança de encontrar um refúgio alpino, mas isso nunca se concretizou. Em vez disso, Hitler permaneceu em Berlim. Ley ficou desempregado e sem propósito enquanto o Reich desmoronava. Em 16 de maio de 1945, na vila de Schlecken, na Baviera, paraquedistas americanos, 101ª Divisão Aerotransportada, invadiram uma casa. Lá dentro, havia um homem vestindo um pijama azul e um chapéu tirolês verde. Gago e careca, Ley alega ser o Dr. Ernst Distelmeier, mas os soldados duvidam dele. Em vez disso, trazem Franz Xavier Schwartz, tesoureiro do Partido Nazista. Schwartz entra e pergunta: "Então, Dr. Ley, qual é o seu disfarce?" Com sua identidade revelada, Ley é capturado. Ele tenta se envenenar, mas falha, alegando posteriormente um ataque cardíaco. Os americanos o transportam para Mondorf, Lisboa, Luxemburgo, um hotel transformado em centro de detenção, com o codinome Ashkan. Essa prisão abriga líderes nazistas capturados como Göring, Ribbentrop, Keitel e Speer, entre eles Ley. É o verão de 1945, quando o major Douglas Kelly,
O psiquiatra-chefe de Nuremberg chega. Sua missão: determinar se esses homens são mentalmente aptos para serem julgados ou se são loucos. Ele entrevista Ley extensivamente, aplica testes de Rorschach e registra suas observações. Ley está inquieto, confunde palavras, nomeia flores incorretamente, constrói frases incoerentes, grita durante conversas e se comporta de maneira errática. Kelly suspeita de danos no lobo frontal. Em 1917, o avião de Ley foi abatido sobre a França. Ele passou 2 anos como prisioneiro. O acidente pode ter lhe causado uma lesão cerebral, resultando em gagueira permanente. Ele desenvolveu o hábito de beber em excesso, explosões de violência e julgamento questionável. Sua estabilidade emocional era instável, assim como sua capacidade de raciocínio. No entanto, Kelly, o psiquiatra, não conseguiu diagnosticá-lo definitivamente. Havia a possibilidade de Ley ser considerado incapaz, o que poderia evitar o julgamento. Mas Kelly precisava de provas irrefutáveis. O que Kelly precisava era de provas extraídas do cérebro de Ley. Em agosto de 1945, os prisioneiros foram transferidos de Luxemburgo para Nuremberg. O Palácio da Justiça abrigava a prisão com as celas situadas na ala leste. Cada cela continha um banco encostado na parede, um vaso sanitário rudimentar, uma mesa de madeira e uma cadeira frágil, deliberadamente enfraquecida para que os prisioneiros não pudessem usá-la para enforcamento. Uma única lâmpada iluminava cada cela, enquanto os guardas monitoravam através de uma fresta na porta. O local do julgamento foi escolhido estrategicamente. Nuremberg, outrora a cidade sagrada do nazismo, serviu agora como local do julgamento. O Lord Juiz Geoffrey Lawrence, um britânico, presidiu. Participaram promotores de 4 potências: Estados Unidos, Robert Jackson, Grã-Bretanha, Hartley e Shawcross. França, François de Menthon. União Soviética, Roman Rudenko. 24 homens acusados. Hitler, Goebbels e Himmler mortos. Bormann desaparecido. Krupp doente. Os 21 restantes incluem Lai, número 21, 6 de outubro de 1945, cela diferente. Dr. Leonardo Conti, líder de saúde do Reich. SS Obergruppenführer, arquiteto do programa de eutanásia T4, responsável por mais de 200.000 mortes de pacientes mentais e crianças com deficiência, que foram levadas para câmaras de execução por meio de seu programa. Enfrentando um julgamento como médico, ele conhecia as evidências contra si, fotografias, documentos, depoimentos de testemunhas. Em desespero, Conte tirou a própria vida rasgando seu cobertor e fazendo uma corda. Os guardas o encontraram tarde demais. O suicídio de Conte foi o primeiro em Nuremberg. O coronel Burton Andrews, responsável pela prisão, prometeu impedir novos suicídios e implementou novas medidas, como a remoção de cadeiras das celas à noite, a proibição de cadeiras encostarem nas paredes durante o dia e a verificação das celas a cada 30 segundos pelos guardas, com vigilância constante e luzes piscantes a cada 15 minutos durante a noite. Ley soube da morte de Conte, mas não notou nenhum aumento na segurança. 18 de outubro de 1945, Berlim. 4 promotores apresentam uma acusação com 24 nomes, incluindo o de Robert Ley. Os documentos são enviados para Nuremberg para serem entregues aos acusados. 3 dias depois, Ley permanece em sua cela, escrevendo cartas, lendo materiais fornecidos e conversando com Gustav Gilbert, um psicólogo da prisão fluente em inglês e alemão. Diariamente, Gilbert entrevista os réus e grava suas conversas. Ley questiona Gilbert sobre a preparação de sua defesa, expressando confusão sobre o porquê de ter que se defender de crimes dos quais alega não ter conhecimento. Ele se refere ao tribunal como uma punição injusta imposta pelos vencedores, questionando por que deve ser julgado como um criminoso. No entanto, suas palavras são hesitantes e confusas, repletas de frustração e indignação. Gilbert observa o estado emocional de Ley e nota sua crença em sua própria inocência, bem como sua negação de qualquer delito. Em 21 de outubro de 1945, um aviso é dado. A acusação será entregue à Ley. Lê as acusações.
A acusação consiste em um complô comum, conspiração para conduzir uma guerra ilegal, violando leis e tratados internacionais. 3 acusações de crimes de guerra, como maus tratos a prisioneiros de guerra e abusos contra populações civis. 4 acusações de crimes contra a humanidade: assassinato, extermínio, escravização e perseguição de populações civis com base em motivos raciais, religiosos ou políticos. Seu nome está associado a casos de trabalho escravo, mortes e sofrimento. As provas são listadas, incluindo depoimentos de testemunhas e evidências documentais. Passa horas lendo os materiais. Os fatos não podem ser negados, pois documentos com seu nome são apresentados. Ordens emitidas sob seu comando, relatórios arquivados em seu escritório, criando um rastro que leva diretamente a ele. Ele reconhece essa realidade. Não há meios de fuga ou defesa. Após 3 dias, em 22 e 23 de outubro, caminha em solidão, sem falar com ninguém sobre seus planos. Refeições são fornecidas, materiais de leitura são disponibilizados, garantindo que suas necessidades físicas sejam atendidas. Em uma nota particular, escreve: "Não aguento mais essa vergonha. Meu corpo não sofre com falta de nada. A comida é nutritiva. Sinto-me confortável dentro do meu abrigo. Os americanos são, em sua maioria, corretos e, em parte, gentis. Mentalmente, possuo material de leitura e expresso tudo o que desejo. Recebo papel e lápis. Eles cuidam excessivamente do meu bem-estar, permitindo-me tabaco e café. Estou em paz com Deus. Imploro por seu perdão e compaixão, orando sinceramente por isso. Em breve virá a doce morte, o consolo de todas as minhas dificuldades, a minha Inga e ao meu Führer." Uma segunda mensagem surge, um tom diferente. Abandonamos a Deus e por isso fomos abandonados por Ele. Substituímos sua graça divina pela vontade humana. No antissemitismo, transgredimos um de seus mandamentos fundamentais na criação. O antissemitismo distorceu nossa perspectiva e cometemos erros graves. Admitir erros é difícil, mas a própria existência do nosso povo está em jogo. Como nazistas, devemos encontrar coragem para descartar o antissemitismo. As contradições são gritantes: lealdade ao Führer, confissão de um erro antissemita, 2 mentes, 2 mensagens. Ambos ficaram para trás. 24 de outubro de 1945. Último dia. Rituais matinais. Café da manhã servido. Ele come. O guarda mantém vigília pelo olho mágico. Turnos de 2 horas, rotação de 4 horas, 3 dias de serviço, 3 dias de folga. Designação de rotina. Cada guarda supervisiona 4 celas. Sem interação com os prisioneiros. Manter vigilância constante. Ele parece normal pela manhã. O dia prossegue. Ele senta, levanta, caminha de um lado para o outro. Comportamento típico de prisioneiro. O guarda não observa nada de anormal. Conforme a noite se aproxima, o jantar é servido. Ele come. 18, 19 horas. A noite começa a cair. As celas são iluminadas artificialmente enquanto a escuridão se instala lá fora. Os guardas continuam sua rotação. 20:15. Ele umedece uma toalha do exército, tornando-a flexível. Utiliza a água do vaso sanitário para isso. Prende uma tira em volta do cano do vaso. O cano sobe pelas paredes, fixo e resistente. Ele rasga pedaços de sua roupa íntima, enfia-os na boca, amordaçando-se, incapaz de gritar ou alertar os guardas. 19:45. Ele enrola a toalha no pescoço, torce o corpo, apertando o nó, restringindo a circulação. No banheiro, um nicho embutido projetado para a privacidade. Pela fresta da porta, apenas as pernas são visíveis em uma posição sentada aparentemente normal. Um prisioneiro usando o banheiro, guardas treinados para não interferir. Lei permanece imóvel ali. Os minutos passam até as 8 horas, quando um guarda faz uma verificação de rotina. Ele vê as pernas e presume que Lei está sentado, continuando sua ronda. 10 minutos depois das 8, o cabo da guarda chega para a coleta noturna, exigindo que os óculos sejam entregues todas as noites para evitar tentativas de suicídio. Bate na cela de Lei, mas não obtém resposta.
incomum. O cabo destranca a porta e encontra o corpo com os braços pendurados e a cabeça caída, uma toalha apertada em volta do pescoço. O cabo chama o médico da prisão, Dr. Flicker, que administra um estimulante cardíaco e realiza respiração artificial por 20 minutos, mas não consegue reanimar Leigh. Aos 55 anos, Robert Leigh está morto, 6 meses após a captura e 1 mês antes do julgamento. Seu suicídio foi bem sucedido apesar das precauções, da vigilância e da promessa de que não haveria escapatória. O coronel Andrews foi informado imediatamente. Falha confirmada. Segundo caso de suicídio. Promessa quebrada. Exame médico iniciado. A tenente-coronel René Ushley, chefe do departamento médico, apresentou um relatório oficial. A hora da morte foi por volta das 20 horas do dia 24 de outubro de 1945. Causa da morte: estrangulamento auto-infligido. Anotações encontradas na cela. Fotografias do corpo e da cela foram tiradas. Evidências foram coletadas e preservadas. Andrews ordenou segurança reforçada. Futuros detentos manteriam as mãos para fora dos cobertores. As mesas seriam tornadas instáveis. Lâminas de barbear proibidas. Gravatas e cadarços banidos. Revistas diárias nas celas durante o horário de exercícios. Todas as precauções foram tomadas para evitar uma recorrência. No entanto, a justiça lhe escapou. Sem julgamento, sem depoimento, sem veredicto, sem execução. Uma morte limpa e privada. Douglas Kelly soube da morte. Oportunidade aproveitada. Exame do cérebro. Busca por provas de danos no lobo frontal. Kelly procurou seu colega, Dr. Najib Clam, um patologista do Exército. Foi feito um pedido para remover secretamente o cérebro de Leigh. Instituto de Patologia do Exército de Washington. Procedimento noturno. Clam realiza a extração. Cérebro submerso em formaldeído, colocado em uma caixa de madeira. Etiqueta com a inscrição Especiarias. Transportado transatlântico. Destino: Washington, D.C. Destinatário: Dr. Webb Haymaker, neuropatologista, renomado especialista. Kelly envia correspondência. Examinado para verificar danos no lobo frontal. Confirma o diagnóstico. Demonstra distúrbios cerebrais em líderes nazistas. Elucida seu comportamento. Identifica a personalidade nazista. Haymaker disseca o cérebro. Prepara lâminas para microscópio com finas seções de tecido. Cora os tecidos e examina-os sob ampliação. Passam-se semanas. Haymaker responde por escrito. Resultados mistos. As evidências sugerem um processo degenerativo de longa data nos lobos frontais. Encefalopatia crônica. Duração e gravidade suficientes para prejudicar as faculdades mentais e emocionais. No entanto, Haymaker não consegue identificar a causa. Pode ser devido a um traumatismo decorrente de um acidente aéreo. Pode ser resultado do abuso prolongado de álcool. Haymaker escreve uma carta particular. A extensão da anomalia cerebral é menor do que se supunha inicialmente. Suspeito que seja melhor deixar este assunto em suspenso, pois as interpretações podem variar significativamente sem evidências conclusivas. A validade da hipótese de Kelly enfraquece, visto que ele buscou um vírus nazista que supostamente explicaria defeitos comuns responsáveis por atrocidades. No entanto, nenhum vírus desse tipo foi encontrado. Os testes de Rorschach indicaram líderes nazistas psicologicamente normais, enquanto os testes de QI mostraram alta inteligência, com uma pontuação média de 128 na faixa superior. Mesmo Göring obteve 138 pontos e Schacht 143. Eram homens inteligentes e sãos, e ainda assim perpetraram atos malignos. Isso levanta uma questão perturbadora. Se os nazistas eram normais, qualquer pessoa poderia se tornar nazista, um vizinho, um colega ou a si mesma. As implicações atormentam Kelly. Após retornar aos Estados Unidos, ele escreveu um livro, deu palestras e alcançou um certo status de celebridade. Mesmo assim, suas descobertas continuaram a perturbá-lo. Em 1º de janeiro de 1958, aos 45 anos, Kelly tirou a própria vida usando o mesmo método de cianeto que Göring 12 anos após Nuremberg. Douglas Kelly pôs fim à sua vida.
O psiquiatra que se debruçou sobre as mentes dos nazistas pereceu de uma maneira que lembrava seu objeto de estudo preferido. Seu corpo foi rapidamente removido, na mesma noite de 24 de outubro, e colocado em uma sepultura sem identificação no cemitério sul de Nuremberg, sem qualquer cerimônia, lápide ou registro de localização. As autoridades temiam um santuário neonazista e, posteriormente, trataram criminosos de guerra, executados de maneira semelhante, cremando seus corpos em Dachau e espalhando as cinzas no rio Isar. Isso foi uma tentativa de apagar qualquer vestígio deles, negar o martírio e manter suas mortes anônimas, assim como aconteceu com Ley, que compartilhou o mesmo destino de Leonardo Conti, outro suicida, ambos com a intenção de escapar da justiça. O cemitério permanece, mas as sepulturas sem identificação continuam escondidas e inacessíveis aos visitantes, impedindo-os de prestar homenagens ou criar memoriais. Ley desapareceu completamente em 20 de novembro de 1945. O julgamento começou no Palácio da Justiça, com a presença de 21 réus, incluindo Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Zockel, Jodl, Seyss-Inquart e Speer. A cadeira de Ley permaneceu vazia durante o processo, pois Martin Bormann foi julgado à revelia e Gustav Krupp alegou doença para justificar sua ausência. Neurath, Dönitz, Haider, Schirach, Funk, Papen, Schacht, Fritz Schee, Hess. Esses indivíduos comparecem perante 4 juízes, totalizando 8, 2 de cada nacionalidade. Lawrence preside o julgamento, com tradução simultânea em inglês, francês, alemão e russo. O julgamento se estende por 216 sessões judiciais e 403 sessões públicas ao longo de 10 meses. As provas apresentadas incluem documentos, milhares de páginas, fotografias, filmagens, depoimentos de sobreviventes de campos de concentração, registros militares, ordens assinadas ou relatórios arquivados, tudo servindo como prova da enorme quantidade de mortes perpetradas pelos nazistas. A promotoria constrói seu caso, com a declaração inicial de Jackson, em 21 de novembro, delineando a estrutura. Esses réus são acusados de serem os mentores da conspiração nazista, liderando guerras de agressão, criando instrumentos de terror, operando campos de concentração, escravizando populações e assassinando milhões. As provas apresentadas não se limitam a depoimentos, mas também incluem as próprias palavras dos nazistas, registros e fotografias, provas que eles não podem negar ou contestar. Jackson discursa durante 4 horas, estabelecendo o tom deste julgamento que busca justiça, não vingança. A justiça, e não a vitória, deve ser o padrão. Estabelecer um precedente é crucial, com os indivíduos sendo responsabilizados. Eles não podem se esconder atrás de sua nação ou alegar ordens superiores como justificativa. Responsabilidade pessoal e consequências pessoais são primordiais. O julgamento durou todo o verão de 1946, com os réus testemunhando, alguns admitindo, negando ou desviando as acusações. Göring se mostrou desafiador, Speer assumiu a responsabilidade, Hess alegou amnésia, Ribbentrop culpou Hitler, Keitel disse que estava cumprindo ordens, e padrões semelhantes de negação, minimização e transferência de culpa emergiram. No entanto, Ley estava ausente e não pôde testemunhar nem desviar as acusações. Em 1º de outubro de 1946, os vereditos foram proferidos. Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart, Streicher e Bormann, a revelia, receberam sentenças de morte. Hess, Funk, Raeder e outros 4 foram condenados à prisão, enquanto Dönitz recebeu uma pena de 10 anos. Schirach recebeu 20 anos. Speer, a mesma pena. Neurath, 15 anos. E houve 3 absolvições. Schacht, Papen e outros. Fritz Schee, condenado por 22 crimes, enfrentava a pena de morte por crimes contra a humanidade como diretor de trabalho escravo. As provas eram claras e ele foi considerado culpado de todas as acusações. Condenado à forca,
Fritzke optou por uma morte antecipada e privada em 24 de outubro, 10 meses antes da data marcada para a execução. As execuções começaram ao amanhecer de 16 de outubro de 1946, no ginásio do Palácio da Justiça, utilizando o método padrão de queda livre. O sargento-mestre John Woods atuou como executor e supervisionou o enforcamento de 11 homens, incluindo Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Stryker, Saukel, Jodl, Seyss e Inquart. No entanto, Göring conseguiu escapar de seu destino ao ingerir uma cápsula de cianeto horas antes da execução, às 22 horas do dia 15 de outubro. As circunstâncias que envolvem a aquisição da cápsula de cianeto permanecem obscuras, levando a especulações sobre uma falha de segurança. Woods executou Fritzsche 10 minutos depois. Cada pessoa caminha até a forca, envolta em preto, com uma corda no pescoço. A alavanca se fecha, causando um estrangulamento que dura minutos, não segundos. Testemunhas relatam que essas não foram mortes limpas. Os corpos são deixados pendurados antes de serem removidos e fotografados. Depois, são colocados em caixões, transportados para Dachau, cremados, e suas cinzas são recolhidas. Essas cinzas são então levadas para Munique e espalhadas em um afluente do rio Isar, chamado Mensbach. A localização exata é secreta e não existem registros que a detalhem. Os corpos e as cinzas foram apagados, não deixando nada para trás. Göring foi cremado separadamente, suas cinzas também dispersas à parte das demais. Todos os vestígios desaparecem, embora eles já tenham desaparecido há 10 meses. Conseguiram evitar o enforcamento, a fotografia e a humilhação final ao escolherem seus próprios termos de morte. O que persiste são documentos, os extensos arquivos de lei em Nuremberg, cartas, ordens, relatórios e evidências do trabalho alemão, operações na fachada, o programa Força pela Alegria, férias organizadas, entretenimento, esportes e uma fachada de felicidade operária. Por trás dessa fachada esconde-se coerção, controle, ausência de sindicatos, proibição de greves e trabalhadores presos, sem escolha. Trabalhadores de origem estrangeira sofreram, forçados a trabalhar, transferidos, obrigados a trabalhar até a morte. Uma extensa documentação foi mantida: nomes, números, locais, horários de trens, listas de trabalhadores nos campos, taxas de mortalidade, relatórios médicos. A assinatura de lei aparece frequentemente nesses registros, indicando sua aprovação para transferências, construção de campos e cotas de mão de obra. Novas condições levaram a novas taxas de mortalidade, mas as operações continuaram, com cotas aumentadas e demanda por mais trabalhadores. Esse ciclo persistiu até maio de 1945. Ley foi responsabilizado, pois as evidências contra ele eram inegáveis. Apesar de seu suicídio, nada mudou. A culpa foi estabelecida e seu legado foi duramente julgado pela história. As lâminas de vidro do cérebro de Ley, com seções preservadas de tecido cerebral, foram enviadas a Kelly. Após a morte de Kelly, em 1958, os documentos foram arquivados e, eventualmente, doados à instituição Hoover da Universidade Stanford, na Califórnia. Hoje, os arquivos contêm processos, correspondências, fotografias e lâminas de vidro, etiquetadas como Robert Ley, revelando seções visíveis, coradas e montadas do cérebro. Décadas depois, pesquisadores as redescobriram. Avaliar e interpretar descobertas recentes de técnicas avançadas de neurociência. Os resultados validam a hipótese de degeneração do lobo frontal no indivíduo em questão. A causa permanece ambígua, podendo ser decorrente de trauma ou abuso de álcool, ou ambos. Apesar do dano, o indivíduo era capaz de compreender ações, consequências e distinguir o certo do errado, mas optou por agir contra isso. Essa escolha foi um fator significativo no suicídio, agora confirmado. As novas evidências levaram a uma reavaliação do caso, com uma possível mudança no veredicto. O indivíduo optou pelo que pareceu ser uma fuga, uma demonstração de controle e a escolha do momento, a decisão final de sua vida. Os registros deste caso
foram arquivados na Faculdade de Direito de Cornell, como parte da coleção dos julgamentos de Nuremberg de Donovan, fornecendo extensa documentação, incluindo acusações, depoimentos, provas, fotografias, filmes e gravações de áudio. Este arquivo abrangente está acessível online, servindo como um recurso valioso para pesquisadores e estudantes. A acusação original contra o indivíduo foi preservada, detalhando as acusações, as provas citadas e incluindo depoimentos de testemunhas. Todos os preparativos para o julgamento nunca foram concretizados. A acusação estava preparada, os advogados de defesa foram designados e, inicialmente, Otto Kranzbühler foi nomeado como advogado. No entanto, após seu suicídio, ele foi substituído. Nenhum julgamento foi necessário, pois a culpa foi comprovada por meio de documentos. O veredicto foi alcançado pela própria história, e a sentença foi executada pelo próprio perpetrador. A justiça foi negada, mas a culpa foi confirmada. Os sobreviventes se lembram desse calvário. Trabalho forçado de trabalhadores poloneses, prisioneiros soviéticos, civis franceses recrutados à força, famílias holandesas separadas, trabalhadores belgas deportados. Tudo isso ocorreu sob a organização de lei. A Frente Alemã do Trabalho coordenou essas ações, fornecendo trabalhadores para a indústria bélica de Speer, o programa de trabalho de Sauckel e empresas privadas como Krupp, IG Farben e Siemens. Milhares de trabalhadores morreram devido à desnutrição, doenças, exaustão, espancamentos, acidentes, alimentação, abrigo e assistência médica insuficientes. Trabalhavam até a morte, apenas para serem substituídos por um novo lote. O sistema foi projetado, operado e mantido por lei de 1933 a 1945, processando milhões de dados e resultando na morte de centenas de milhares de pessoas. 1. Registros mantidos, nomes anotados, sepulturas identificadas. As vítimas de lei são lembradas enquanto eles jazem em uma sepultura sem nome. Justiça poética. Ele roubou-lhes a humanidade. A história apagou seu paradeiro. Durou 24 horas, de 23 de outubro às 19h45 até 24 de outubro, no mesmo horário. Lei estava vivo, respirando, comendo, pensando, planejando, escrevendo anotações, preparando materiais, rasgando uma toalha, testando sua força, monitorando a rotação dos guardas, mapeando pontos cegos. O nicho do banheiro era ideal, escondido da fresta da porta. Supervisão de segurança. Conte enforcado à vista de todos. Os guardas intensificaram a vigilância. No entanto, uma falha arquitetônica persistia. Banheiros embutidos para a privacidade dos prisioneiros, armadilhas mortais para homens desesperados. Lei descobriu isso, aproveitou-se, esperou o momento certo. Às 8h15, durante uma pausa na rotação dos guardas, minutos entre as verificações, o suficiente. Ele agiu. Toalha em volta do pescoço, torção, colapso, perda de consciência, morte. Rápido e relativamente indolor, o estrangulamento causa inconsciência antes da morte. Sem dor, sem medo, sem agonia prolongada. Mais higiênico que uma corda, mais higiênico que cianeto, mais higiênico que confrontar acusadores ou vítimas ou proferir veredictos. Encarar a perspectiva de uma corda para enforcamento, desvendar o enigma final. Como ele previu isso? O cano era resistente o suficiente? A tira de toalha tinha a resistência necessária? Seu peso corporal era adequado para estrangulamento em uma posição de colapso? O ângulo era o correto para a compressão? A duração seria suficiente para a morte antes da detecção? Lei, sem treinamento médico ou manual de suicídio, confiou unicamente em determinação e observação. Ele havia testemunhado a remoção de Conte, observado os ajustes de segurança, estudado sua cela, calculado e elaborado um plano, uma mente de químico em ação, resolvendo problemas e encontrando soluções. O método foi decidido, o momento calculado, a execução realizada. Sucesso. Nascido em 15 de fevereiro de 1890, ele morreu em 24 ou 25 de outubro de 1945, com as fontes divergindo por um dia. A morte foi oficialmente declarada em 25 de outubro,
mas é provável que ele tenha falecido na noite do dia 24. Foi encontrado às 20h10 do dia 24 e declarado morto pouco depois. O registro oficial indica 25 de outubro, mas, na realidade, ele viveu 55 anos, sendo 30 dedicados ao movimento nazista e 20 à liderança do partido. 12 no trabalho, 0 no tribunal. A vida terminou numa cela. Tinha apenas 2,4 por 4 metros, menor que um escritório, um quarto e tudo o que a vida um dia representou. De governar milhões a não ter nada. De dar ordens a receber ordens. De senhor a prisioneiro. De possuir poder a experimentar a impotência, incapaz de aceitar, relutante em aceitar, ele escolheu sua saída. Os guardas americanos foram culpados pelo fracasso. O coronel Andrus também foi culpado. Göring cometeu suicídio e 1 ano depois ambos foram duplamente culpados. Andrus foi exonerado do cargo em dezembro de 1946, manchando sua carreira. Seu legado ficou para sempre associado ao segundo suicídio. A morte de Ley o prenunciou. A morte de Göring o confirmou. O sistema tinha falhas. Prisioneiros determinados davam um jeito. Cianeto era contrabandeado, toalhas eram rasgadas, canos eram usados e cadeiras eram enfraquecidas, mas não quebradas. Banheiros eram necessários, mas os nichos eram perigosos. A arquitetura falhou em garantir a segurança. A privacidade derrotou a vigilância e a engenhosidade humana superou as precauções. Ley provou isso. Göring confirmou. Andrus foi afastado por seus fracassos. Viveu com a culpa, escreveu um livro de memórias, defendeu suas decisões, culpou as circunstâncias, mas não conseguiu escapar do peso de seus atos. Nenhum dos dois assumiu total responsabilidade por seus atos. Ambos morreram em 1977. Por 32 anos, um permaneceu sepultado, enquanto o outro evitou o julgamento. Ambos ditaram seus próprios fins. Ambos escaparam das punições. Ley evitou o julgamento, e Andrus se esquivou da responsabilização completa. Göring ludibriou o carrasco. As vítimas sofreram apenas sofrimento, morte, fome e espancamentos. Não tiveram escolha, controle ou escapatória. Suas mortes foram impostas, enquanto as deles foram escolhidas por elas mesmas. A história documenta essa distinção. Nuremberg estabeleceu um precedente. Indivíduos foram responsabilizados por crimes de guerra sem que ordens superiores oferecessem defesa e a soberania estatal não lhes conferisse proteção. Crimes contra a humanidade foram processados e um tribunal internacional foi considerado legítimo. O padrão era o julgamento baseado em evidências, com ênfase em provas documentais e depoimentos de testemunhas corroborados. Isso preparou o terreno para tribunais futuros, na Iugoslávia, em Ruanda, em Serra Leoa, no Camboja, à medida que os princípios de Nuremberg foram aplicados. Os indivíduos foram submetidos a julgamentos baseados nesses padrões, que posteriormente se tornaram o modelo para outros tribunais. A partir de 1945, a responsabilização de líderes por crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade passou a ser defendida. O Tribunal Penal Internacional, os tribunais de Hague e os tribunais nacionais, que utilizam a jurisdição universal, estabeleceram esse arcabouço legal. Essa continuidade do legado de Nuremberg implica que os indiciados por tais crimes teriam sido julgados de acordo com esses padrões, teriam provas suficientes para a condenação e teriam sido punidos conforme os precedentes estabelecidos. Apesar da ausência de lei, a justiça foi feita sem o seu julgamento, enfatizando o princípio da culpa comprovada e solidificando o legado. Com 21 réus julgados e 12 executados, uma mensagem foi enviada. Os líderes são responsáveis e não há como escapar por meio da hierarquia ou se esconder atrás de ordens. A responsabilidade pessoal e as consequências pessoais prevalecem. Promotores e juízes reconheceram a acusação contra a lei. No entanto, ele cometeu suicídio ou desapareceu antes do julgamento, permitindo que os processos prosseguissem sem ele. As provas foram apresentadas, no entanto. O envolvimento de Ley foi detalhado. Operações secretas de trabalho forçado foram reveladas,
expondo um sistema de trabalho escravo. O número de mortos foi calculado. Testemunhas relataram as condições. Documentos validaram a autoridade de lei. Assinaturas autenticaram o conhecimento. Ordens comprovaram a intenção. A culpa foi estabelecida sem julgamento. O registro histórico foi concluído sem depoimentos. Lei foi condenado pela documentação, sentenciado pela história e executado por suas próprias mãos. Este veredicto foi extraoficial, mas unanimemente culpado. A sentença foi a morte, oficialmente proferida em 24 de outubro de 1945, às 20 horas. Sua morte auto-infligida foi confirmada posteriormente. Lei alcançou o que buscava, a morte em seus próprios termos. Ele evitou um julgamento, depoimentos, o anúncio do veredito, o espetáculo da execução, fotografias e a humilhação final. Contudo, ele não conseguiu mais nada. A culpa permanece, assim como as provas e a documentação. O legado está estabelecido. O julgamento da história permanece. Robert Ley foi um criminoso de guerra, culpado de crimes contra a humanidade e assassino de milhares. Um homem que escravizou milhões tirando a própria vida, foi enterrado anonimamente e hoje é lembrado principalmente como um alerta. O que acontece quando o dogma se sobrepõe à compaixão? Quando a lealdade se sobrepõe à ética? Quando a conveniência justifica a brutalidade? Ele personificava essas características. Ele idealizou o sistema, o administrou, o defendeu, até que as provas surgissem, até que as acusações fossem feitas, até que os fatos se tornassem incontestáveis. Então ele desapareceu. A única saída restante foi uma corda improvisada com uma toalha e um cano de vaso sanitário às 20 horas do dia 24 de outubro de 1945. Um detalhe permanece: os laudos da autópsia. As anotações do legista revelam marcas de ligadura da toalha e a presença do osso ióide, confirmando o estrangulamento. Hemorragias petequiais ao redor dos olhos, privação de oxigênio, cianose facial e acúmulo de sangue sugerem que a morte ocorreu entre 19h45 e 20h10. Houve um intervalo de 10 minutos, correspondente à rotação da guarda e a um ponto cego arquitetônico. O momento foi impecável. Ele havia calculado corretamente. O químico selou seu destino. As variáveis foram avaliadas. O resultado foi previsto. O experimento foi um sucesso. Robert Ley, o falecido, deu sua última contribuição significativa à ciência ao demonstrar que uma pessoa detida pode escapar da vigilância. Suas descobertas ressaltaram a importância da arquitetura nesses contextos e destacaram como a privacidade pode facilitar o suicídio. As lições aprendidas com esse incidente levarão à reformulação das prisões futuras, garantindo visibilidade em todas as celas, eliminando nichos e pontos cegos, instalando vasos sanitários transparentes, mantendo iluminação 24 horas por dia e implementando videovigilância. No entanto, essas modernizações não desfarão os eventos ocorridos em 24 de outubro de 1945, quando Ley, após 55 anos, encontrou seu fim em uma cela de 2,4 metros com paredes de concreto, um vaso sanitário de metal e uma toalha de algodão. Seus últimos momentos foram autodeterminados, deixando um legado que pesquisas, evidências, lâminas de vidro e até mesmo tecido cerebral não conseguiram desvendar completamente. A patologia é registrada, a culpa estabelecida e um registro completo é mantido nos arquivos, incluindo a acusação de 3.000 páginas apresentada em 18 de outubro, detalhando as acusações contra ele. No parágrafo 5 da seção 3, observa-se que Ley esteve implicado em uma conspiração para travar uma guerra de agressão a partir de 1933. Ele ingressou no círculo íntimo em 1932, onde testemunhou reuniões de planejamento e participou de sessões de estratégia sobre novos preparativos de guerra e mobilização de mão de obra com responsabilidade direta. As violações específicas listadas no parágrafo 8 incluem a deportação de populações civis para trabalho escravo, com a frente de trabalho coordenada por Ley,
responsável pelo agendamento e atribuição de destinos para os trabalhadores que foram enviados para a Polônia, 1939, França, 1940, territórios soviéticos, 1941, Holanda e Bélgica, 1942. Milhões foram deportados e milhares morreram durante o transporte devido à fome, doenças e exposição ao frio. As condições de transporte foram documentadas como desumanas, com vagões de gado sem saneamento, comida ou água, por dias, sem descanso. Cronogramas, números e métodos foram todos aprovados por lei, tornando-o cúmplice de crimes contra a humanidade, como assassinato, extermínio, escravidão e perseguição. Na seção 4 do parágrafo 12, revela-se que as operações da Frente de Trabalho Alemã, sob o pretexto de força pela alegria, ocultavam uma realidade brutal onde trabalhadores estrangeiros eram escravizados. Operários de fábrica, que eram prisioneiros de campos de concentração, eram alugados pela organização de lei. Os pagamentos pelo seu trabalho não iam para os próprios prisioneiros, mas sim para a SS. Os trabalhadores não recebiam nada e trabalhavam até morrer, sendo imediatamente substituídos por outros. Essa exploração sistemática e eficiente equivalia a um assassinato industrial. A organização de Ley intermediava acordos, conectando trabalhadores a fábricas e negociando salários. Eles também cobravam taxas, lucrando com a escravidão. As evidências que comprovam isso são esmagadoras, pois contratos foram preservados, cartas arquivadas e memorandos registrados, todos com a assinatura de Ley. Será impossível para ele negar ou se eximir da responsabilidade, dada a autoridade de sua organização sobre essas ações. Os promotores estão preparados com uma lista de 47 testemunhas planejada para o caso Ley. 12 sobreviventes irão depor, tendo trabalhado em fábricas da Krupp, prisioneiros poloneses, minas de carvão, prisioneiros soviéticos, canteiros de obras, civis franceses e fábricas de aviões, trabalhadores holandeses. Eles descreverão espancamentos, fome, mortes que presenciaram, colegas que desapareceram, amigos que morreram e famílias que foram separadas. Espera-se que seus depoimentos sejam devastadores. Os sobreviventes aguardam em Nuremberg em outubro de 1945, preparando seus depoimentos para o julgamento, preparados para desafiar lei, prontos para expor a verdade, prontos para a justiça. O suicídio de Ley frustrou nossa busca. Nenhum encontro, nenhum depoimento, nenhum confronto direto com o acusado, nenhuma declaração de veracidade às autoridades, nenhuma libertação, nenhuma resolução. A justiça foi evitada. Frustração entre sobreviventes, promotores e juízes. Mesmo assim, o julgamento persistiu. As provas foram apresentadas, independentemente de tudo. Documentos serviram como vozes das testemunhas. Fotografias retrataram as condições. Estatísticas corroboraram o número de mortos, depoimentos redundantes. A culpa ainda poderia ser comprovada sem os sobreviventes. Mas os sobreviventes mereciam um momento, desejavam uma voz, exigiam um confronto. Ley negou tudo isso. Último ato de domínio, último abuso de poder. Escapou do julgamento, escapou da desgraça, escapou das vítimas. Mesmo assim, o advogado de defesa de Ley planejou táticas. Otto Kranzbühler foi inicialmente nomeado especialista jurídico da Kriegsmarine. Mais tarde, representou os Donets com sucesso. Pena moderada aplicada, 10 anos. Advogado competente. No entanto, o caso de Ley foi excepcional. As provas eram incontestáveis. Os crimes eram evidentes, as opções de defesa eram escassas, ordens superiores, defesa indeferida. O artigo 8 da Carta de Nuremberg estabelece que agir sob ordens governamentais não constitui defesa, mas pode atenuar a pena. Não pode absolver a culpa. Kranzbühler elaborou uma estratégia de atenuação para um réu com lesão cerebral, conforme diagnosticado por Kelly. Essa evidência foi apresentada para sugerir capacidade reduzida e potencial culpabilidade diminuída, possivelmente evitando a pena de morte em favor da prisão perpétua. No entanto, essa estratégia foi considerada frágil devido às provas esmagadoras de culpa. A defesa não estava preparada, pois Ley
nunca tinha ouvido falar da estratégia, nem a aprovado. Ele faleceu 3 dias após a acusação. Os arquivos da defesa, que não foram utilizados, foram arquivados, deixando sem resposta questões sobre se a lesão cerebral poderia ter salvado Lei. Kelly especulou que sim, mas as provas da acusação demonstraram competência, decisões racionais e comunicação clara. Portanto, a pena de morte parecia provável, e Lei optou pelo suicídio. O julgamento teria revelado mais informações. O funcionamento interno da Frente Trabalhista foi exposto. Lei teria sido interrogado. O interrogatório de Jackson foi rigoroso e meticuloso, focando em documentos, ordens e assinaturas. Perguntas como: quando você assinou isso? E o que você sabia então? Foram feitas repetidamente. Por que você aprovou isso? E quem lhe disse o quê? Também fizeram parte do interrogatório. O interrogatório foi uma reconstrução passo a passo, sem oferecer escapatória ou desvio. O interrogatório de Jackson a Göring durou 11 dias. Apesar de sua defesa de Hitler, do Reich e de suas ações, Göring ainda foi condenado e sentenciado à morte. Lai, em comparação com Göring, parecia menos articulado, gaguejando e usando palavras confusas. Danos cerebrais eram evidentes, o que teria ficado mais aparente durante seu julgamento. No entanto, sua culpa permaneceu clara devido aos documentos assinados, às ordens emitidas e aos crimes cometidos. A acusação o teria destruído com suas provas, testemunhas e seus próprios discursos gravados e cartas preservadas. Discurso de 1943. Jurou que não abandonaria a luta até que o último judeu na Europa fosse exterminado. Gravado e transcrito, comprova a defesa do genocídio. Declaração de crença, de 1939. Acreditava em Adolf Hitler e no nacional-socialismo. Percebia isso como intervenção divina. Devoção e fanatismo quase religiosos. Todos os elementos necessários para que os promotores comprovassem o comprometimento ideológico, a disposição para cometer atrocidades e a personificação do fanatismo nazista. A carta de suicídio expressava lealdade eterna a Hitler, a minha Inga e ao meu Führer, ainda leal, ainda devota, ainda nazista. Ideologia inflexível. O julgamento teria utilizado essas evidências, apresentando-as ao júri, aos juízes e ao mundo. Isso personifica a mentalidade nazista. É contra isso que lutamos, e por isso eles devem ser punidos. Eles serviram como um exemplo perfeito. Se Ley estivesse presente, teria sido uma peça central na exposição, mas Göring tomou seu lugar. Impenitentes, desafiadores e leais até o fim, ambos foram condenados, sentenciados e escaparam da forca com cianeto. Semelhantes em sua lealdade, desafio e por escaparem da forca, ambos morreram em seus próprios termos. Ambos tiveram a justiça negada. Isso resultou em uma vitória completa. O destino da Frente Alemã de Trabalho espelhou o da Organização de Lei. Dissolvendo-se após maio de 1945, quando escritórios foram tomados, registros apreendidos e os 25 milhões de membros dispersos. Bens foram congelados, contas bancárias bloqueadas, propriedades confiscadas e a sede saqueada. Os documentos recolhidos tornaram-se provas. Com extensos arquivos da Frente Laboral, ao longo de um período de 12 anos, contendo milhares de documentos, ordens, relatórios, estatísticas, cartas, memorandos, contratos e registros financeiros, todos preservados para que os procuradores de Nuremberg os catalogassem durante meses. A eficiência alemã foi meticulosamente documentada, revelando os maus tratos sistemáticos infligidos aos trabalhadores estrangeiros. Os arquivos revelaram uma exploração metódica, registrando as operações dos campos de trabalho e as taxas de mortalidade, os lucros obtidos e o dinheiro transferido. Os campos de trabalho cobravam taxas, as fábricas pagavam essas taxas e uma parte ia para a SS. O esquema de divisão de lucros tornava o assassinato industrial lucrativo, como confirmavam os registros financeiros. Enquanto os trabalhadores passavam fome e os prisioneiros morriam, Ley acumulava riqueza, construindo uma mansão, adquirindo várias propriedades e vivendo um estilo de vida luxuoso.
Simultaneamente, famílias eram destruídas. Corrupção e crueldade coexistiam, com evidências que documentavam ambas. Ele teria sido condenado 2 vezes, como criminoso de guerra e ladrão. Rotulado como assassino e aproveitador, foi considerado culpado em todas as acusações. Outros réus tentaram se distanciar. Speer alegou desconhecimento do Holocausto, afirmando que seu foco era a produção, não os métodos, e alegando desconhecimento das condições. No entanto, os documentos provaram o contrário. Ele visitou os campos, testemunhou as condições e aprovou expansões, o que levou ao aumento das taxas de mortalidade. Apesar disso, ele foi condenado e cumpriu uma pena de 20 anos, cumprindo integralmente sua pena e sendo libertado em 1966. Publicou memórias, ocultou parcialmente a culpa, confessou irregularidades gerais, mas negou conhecimento específico, estratégia apenas parcialmente eficaz para evitar a punição, escapou da execução, cumpriu pena de prisão, sobreviveu. Lei não poderia ter orquestrado esse esquema, havia provas incriminatórias demais, documentos assinados demais, e seu envolvimento direto não deixava espaço para negação ou desculpa. A frente de trabalho foi sua criação, o uso de trabalho escravo era seu programa, e ele é responsável pelas mortes resultantes. Nem distância, nem ignorância poderiam protegê-lo da responsabilidade. Suas únicas opções eram culpa, provas, veredito, sentença e morte. 3 dias após a acusação, ele leu a lista de provas e reconheceu os nomes das testemunhas. Calculou o provável resultado, escolheu uma alternativa e, num ato final de controle, usou uma toalha como laço e um cano de vaso sanitário para uma morte rápida, privada e auto-infligida. No entanto, exames cerebrais contam uma história diferente. Os cortes histológicos mostram sinais de degeneração a longo prazo em seus lobos frontais, atribuídos a décadas de consumo excessivo de álcool desde a década de 1920, sugerindo que o dano cerebral foi uma consequência inevitável de sua luta de 30 anos contra o alcoolismo. O lobo frontal governa o julgamento, o controle dos impulsos, a tomada de decisões e o comportamento social. Danos cerebrais podem levar a ações erráticas, explosões de violência e decisões equivocadas, mas não determinam ideologias ou escolhas, como juntar-se aos nazistas ou estabelecer um sistema escravista. Tais escolhas são deliberadas e malignas, independentemente de qualquer dano cerebral que possa ter existido. A explicação médica oferece uma compreensão das atrocidades cometidas, mas não justifica atos imoralmente desonestos. Kelly buscou ativamente essa patologia, que influenciou os horrores perpetrados. Nenhuma evidência foi encontrada para explicar por que os nazistas escolheram sua ideologia ou ações, nem por que continuaram suas operações. Eles fizeram escolhas e aceitaram as consequências, independentemente de qualquer dano cerebral. O veredicto, a sentença e a culpa permanecem inalterados. Apenas o método de execução difere de uma ordem judicial em 1946 para uma execução auto-administrada em outubro de 1945. Justiça tardia, mas não negada. Análises modernas corroboram essa conclusão. Neurocientistas do século XXI analisaram lâminas histológicas utilizando técnicas sofisticadas, como imagens avançadas, análises químicas e identificação de marcadores moleculares. Suas descobertas indicaram degeneração do lobo frontal no indivíduo, embora não completa. A capacidade funcional e a compreensão do indivíduo permaneciam intactas, permitindo o raciocínio moral, a tomada de decisões e a responsabilidade. O veredito contemporâneo está em consonância com o histórico. Danos cerebrais não exoneram, apenas atenuam a culpabilidade. Se o caso fosse julgado hoje, o mesmo resultado provavelmente seria alcançado devido às provas irrefutáveis de culpa, aos crimes evidentes e à culpabilidade óbvia. A pena de morte continuaria sendo certa. Em essência, o registro científico, o registro moral e o registro histórico apontam na mesma direção: culpa, responsabilidade e justiça exigidas, mas negadas pelo suicídio. A culpa foi confirmada,
A história julgou, a ciência corroborou, a moral condenou. Robert Ley foi classificado como criminoso de guerra, assassino de milhares, escravizador de milhões, alguém que tentou suicídio. Culpado para sempre, a localização de seu túmulo permaneceu oculta por décadas. As autoridades de Nuremberg se recusaram a divulgar informações, por medo de peregrinações neonazistas, da criação de santuários e da construção de memoriais. As mesmas preocupações persistem até hoje. Criminosos de guerra executados geralmente são cremados e suas cinzas espalhadas secretamente, sem lápides ou registros de localização. No entanto, Ley foi enterrado, não cremado. Em algum lugar dentro do cemitério de Südfriedhof, seu túmulo está escondido, sem identificação, sem número, desconhecido, misturado aos restos mortais de civis. Deliberadamente perdido, visitantes modernos frequentemente passam por ele sem saber, enquanto guias turísticos optam por omitir qualquer menção. O registro do cemitério está lacrado, conhecido apenas pelas autoridades. Ley buscou um legado, construiu uma organização, comandou milhões e moldou uma nação, mas recebeu o esquecimento em troca. Um túmulo sem identificação, uma localização desconhecida, um homem esquecido. Nota histórica: registro de suicídio. Arquivo número 21. Cadeira vazia para o condenado. Fugitivo que se tornou réu, encontrado morto. Um nazista, não mais. Apenas um fato. Exatamente o que ele havia infligido aos outros. Justiça perfeita feita. O homem que causou desaparecimentos desapareceu. Aquele que apagou identidades, apagou a si mesmo. O autor de mortes anônimas morreu anonimamente. Simbólico. Completo. Final. Último registro encontrado em 1998 nos arquivos de Cornell. Relatório de suicídio. Coronel Andrews para o quartel-general. Reconstrução detalhada da cronologia. Depoimentos dos guardas compilados. Laudos médicos anexados. Fotografias anexadas. Interior da cela. Posição do corpo. Disposição das toalhas. Tudo contabilizado. Diligência americana e precisão alemã empregadas. Relatório conclusivo. Método de suicídio identificado. Cronologia estabelecida. Falhas de segurança expostas, medidas corretivas sugeridas. No entanto, o enigma central persistia. Por que 24 de outubro, 3 dias após a acusação, não antes, não depois, aquele momento específico? O relatório não oferece uma resposta definitiva sobre o momento ou a motivação do suicídio de Ley. Suas anotações finais sugerem vergonha, sofrimento e uma referência a Deus, mas não esclarecem o gatilho específico, seus cálculos ou o cronograma exato. O suicídio foi planejado desde a captura, ou ele esperou pela confirmação da acusação? Ele precisava de acusações por escrito, evidências ou provas irrefutáveis? Essas perguntas permanecem sem resposta. Ley não deixou nenhuma explicação. Seu túmulo não tem lápide e suas intenções finais são desconhecidas. Uma avaliação psiquiátrica incompleta sugere instabilidade emocional, deficiência intelectual e deficiência moral. No entanto, Ley era ideologicamente comprometido, ferozmente leal e impenitente. Ele se via como vítima, as acusações contra ele como injustas e seus acusadores como abusadores do poder. Remorso ou culpa estavam ausentes, substituídos por completo delírio. Kelly conduziu várias entrevistas com Ley durante o verão de 1945, documentando conversas, observações, aplicando testes e coletando dados para um perfil completo. Contudo, a tarefa nunca foi concluída. O suicídio interveio. Kelly preservou suas anotações, fornecendo apenas uma compreensão fragmentada da personalidade complexa de Ley. Negação inflexível, distanciamento da verdade. Kelly registrou tudo. Gilbert concordou. Ambos os psiquiatras concordaram. Ley reconheceu os fatos. Rejeitou as interpretações. Tinha consciência de seus atos. Negou que fossem errados. Um modelo de inconsciência ideológica, semelhante à mentalidade nazista. Um modelo da mentalidade que Nuremberg combateu. Kelly pretendia expor isso.
Destinava-se a juízes, ao público mundial. A oportunidade nunca se materializou. O estudo foi interrompido por um suicídio. Perfil incompleto. Dados coletados. Análise em andamento. Conclusão sugerida não verificada. Lei conseguiu escapar disso também. Evitou o escrutínio psicológico. Evitou a crítica pública. Escapou da exposição. Preservou a privacidade. Manteve o controle. Manteve o poder, mesmo na impotência.